Olá a todos, meu nome é Julia Camargos, eu sou estudante do terceiro ano do curso técnico em mineração integrada do ensino médio do Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Patos de Minas, e o meu projeto tem como título A Mineração por seus Mineradores, uma história social da mineração, que é orientado pelo professor Dr. Luiz Fernando Tosta Barbato. Bem, inicialmente, é certo dizer que a atividade mineradora há séculos ela ocupa um lugar de destaque na sociedade brasileira, seja por sua importância econômica, seja pelos seus impactos ambientais, seja pela importância na própria formação do Brasil. E essa é uma reputação criada e sustentada até então, desde o período colonial no Brasil, mais especificamente a partir do final do século XVII, quando as primeiras minas foram oficializadas no sertão dos Cataquases, ou melhor dizendo, em Minas Gerais. E como consequência dessa oficialização dessas minas no sertão dos Cataquases, houveram intensos fluxos migratórios de todas as partes da colônia, inclusive da metrópole portuguesa, possibilitando assim um processo de interiorização do território brasileiro, algo que vai trazer uma grande influência, juntamente do crescimento da agricultura, para as primeiras formações urbanas, ou seja, os arraiais mineiros, também na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que é o nosso principal recorte da pesquisa. Porém, mesmo entre dados econômicos, entre estudos que tratam da importância da mineração para esse processo de conformação espacial e social do Brasil, infelizmente, até então, o trabalhador do setor, que às vezes é uma das engrenagens mais importantes desse importante sistema da mineração, ele passa quase que despercebido aos olhos dos pesquisadores que se debruçam sobre esse tema. Isso nos leva ao principal objetivo da pesquisa, que seria a escrita da história social da mineração, utilizando como fonte a voz dos mineradores, que são importantes agentes sociais e históricos. Inclusive, em escritos de naturalistas, como no caso do Vandelli de 1898, ou de jesuítas como Couto em 1801, nós vemos a decadência de instrução técnica de muitos desses mineradores, o que evidencia essa negligência desde o início em relação ao reconhecimento histórico desses indivíduos. Assim, nós podemos dizer que a metodologia de pesquisa ela se baseou em duas etapas, sendo a primeira dela o levantamento histórico-bibliográfico sobre a história da mineração no Brasil e também na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em Minas Gerais, e a aplicação de entrevistas a profissionais da área da mineração, sendo 3 aposentados e 4 ainda atuantes na área. Assim, nós podemos dizer que a principal metodologia do trabalho foi a história oral, que é uma metodologia do historiador que se baseia em testemunhos, memórias, modos de vida, conjunturas de agentes sociais históricos, sendo nesse caso os mineradores. Bem, em relação aos resultados, foram aplicadas perguntas previamente estabelecidas nessa entrevista, sendo a principal delas essas que estão expostas aqui no slide. A primeira, como você analisa a formação para a mineração, os entrevistados eles puseram uma enorme diferença na prática, principalmente a partir do crescimento da influência tecnológica e da necessidade técnica do maquinário tecnológico na área da mineração. Isso foi bastante discutido pelos mineradores aposentados, uma vez que eles viram essas grandes transformações tecnológicas na área da mineração. A segunda pergunta, quais são suas memórias em relação ao seu trabalho, pensando na remuneração, riscos, condições de trabalho, etc. Todos os entrevistados, eles trouxeram essa questão de uma extrema preocupação com a saúde e segurança dos trabalhadores e um investimento pesado em equipamentos de produção individual, EPI, e os equipamentos de produção coletiva, que são os EPCs, por parte da empresa, visando esse aumento da produção e um maior aproveitamento da mão de obra. Em relação às perguntas, como você vem notando a preocupação com o meio ambiente e há uma preocupação com as comunidades, cidades que se organizam ao redor da atividade mineradora por parte da empresa, os trabalhadores, né, os mineradores, eles trouxeram duas visões. Uma parte dos entrevistados, eles disseram que sempre houve uma preocupação muito grande em relação ao meio ambiente. Só que uma outra parte dos entrevistados meio que contestou essa visão, uma vez que eles disseram que existe um relaxamento das empresas, principalmente no que se diz respeito ao retorno, né, das recuperações diárias e também ao entorno urbano por parte dessa atividade mineradora, porém com uma tendência de melhora. Em relação à pergunta, para você, a atividade mineradora se insere num ambiente insalubre, perigoso, ou na sua prática não transparece isso? Todos os entrevistados, eles disseram que a atividade mineradora, a mineradora, ela é muito plural, com diferentes níveis de risco, com diferentes níveis técnicos de aplicação, de maquinário, e às vezes a resposta deles não pode representar o todo da mineração. Mas mesmo eles reconhecendo que de fato a mineração é uma atividade perigosa, eles não transpareceram de forma alguma enxergar esse ambiente como algo ruim, como algo insalubre. Em relação à pergunta, como você observa a presença feminina nas minas? Há uma alta inserção da mulher na atividade?
Os entrevistados que são aposentados, eles trouxeram uma visão bem pessimista em relação a isso, uma vez que eles disseram que até a época que eles trabalhavam, que é mais ou menos a década de 1990, não tinha uma aceitação muito grande de trabalhadoras mulheres dentro das minas. Só que aqueles que ainda são atuantes, eles disseram que há um crescimento de uma representatividade feminina muito grande dentro da área da mineração, principalmente na área da gestão de minas. E por fim, essa é a pergunta mais importante, acredito eu, que é qual é o lado positivo de trabalhar na mineração e o negativo. E em geral, os entrevistados eles trouxeram essa imagem muito positiva da mineração, mesmo reconhecendo os perigos, a insalubridade, a questão da segurança da mineração, eles foram muito positivos em relação ao seu trabalho, em relação à sua atividade. E nisso podemos discutir, né, a nossa principal crítica da pesquisa, que é, apesar de se ter uma questão do meio ambiente, apesar de se ter uma baixa preocupação ou ainda uma questão que deve ser melhorada acerca de segurança e saúde, a mineração ela foi vista como algo muito positivo e que dificilmente essa visão dos entrevistados poderiam representar a atividade por um todo. Essa foi a minha apresentação e eu agradeço a atenção de todos.